Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor pelo esse tempo, oportunidade que nós temos de aprender do Senhor, da Tua Palavra, oportunidade que temos, Senhor, de buscarmos a Tua face. Ó Deus, fala conosco nessa manhã, por meio da Tua Palavra, nos encoraja. Queremos pedir que o Senhor nos ajude. Queremos, Deus bendito, clamar a Ti pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso estado. Ó Deus, tem misericórdia. Tu sabes a situação que se encontra e Tu sabes, Senhor, da condição espiritual dessas pessoas que tanto carecem de Ti. Ó Deus, nos ajuda a proclamar o Evangelho do Senhor nesses dias, a sermos boca do Senhor para dar esperança àqueles que estão vivos agora, mas estão mortos espiritualmente e podem a qualquer momento, Senhor, partir para a morte eterna. Ó Deus, tem misericórdia de nós, especialmente da Tua igreja, para que ela seja instrumento de Deus, que ela não se acovarde, Senhor, diante dessa situação, mas que ela demonstre para o mundo uma certeza que tem, que Cristo dá e que Cristo pode dar. Tem misericórdia, Senhor, de nós e nos usa como instrumentos para salvar pessoas para o Teu reino. É o que nós pedimos. Nós rogamos também, Senhor, para a vida de alguns irmãos que estão adoentados, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor restaure suas vidas. Queremos, Senhor, colocar na Tua presença a vida do João, que o Senhor restaure, Senhor, a saúde dele, que o Senhor trabalhe na vida dele. Ó Deus, tem misericórdia, restaura a saúde dele, fortalece Cleide, Senhor, toda a família. Nós agradecemos porque o Senhor é bom e sempre cuida dos seus. Cuida, Senhor, da Tua igreja, nos dirige nessa manhã para a compreensão da Tua palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nessa manhã nós vamos estar falando, ainda dentro do contexto de família, nós estaremos falando sobre algo que é necessário ser dito, né? E a gente tem nos meses da família, todo ano a gente tem tentado trabalhar nisso. Todo mês da família nós falamos sobre o conceito de casamento, sobre o conceito de família, sobre o conceito de criação de filhos, e nós, como a Bíblia apresenta, nós sempre apresentamos o ideal de Deus. Nós temos por vezes mostrado o ideal de Deus, porque entendemos, e Deus entende assim, que quando nós obedecemos a Ele, quando nós lhe somos sujeitos, isso é o melhor para a vida do seu povo. Nós vivemos em um contexto em que o ideal de Deus não é entendido como ideal no mundo. O ideal de Deus é muito... A sabedoria de Deus no mundo, ela é considerada loucura. Imagine, por exemplo, no contexto da área de jovens que se guardam puros para o casamento. Isso diante de Deus é sabedoria ou loucura? Sabedoria. No mundo, loucura. Jovens que se mantêm a sua pureza totalmente, né? Se abstêm de relações físicas qualquer, para terem qualquer contato físico no contexto de casamento. Isso é sabedoria ou loucura no conceito divino? Sabedoria no conceito do mundo? Loucura. Um homem que ama a sua esposa, apesar das dificuldades dela, apesar dos problemas dela, e ama se sacrificando por longos anos, ou a esposa que faz isso com o marido, no conceito divino, isso é sabedoria ou loucura? Sabedoria. E no conceito do mundo? Loucura. A criação de filhos, pais que amam seus filhos, caminham com ele e usam inclusive a disciplina física para corrigir os seus filhos em amor. Isso diante de Deus é sabedoria ou loucura? E diante do mundo? E crime. Loucura e crime, né? Então nós seremos criminosos, ou pelo menos deveríamos ser. Aqui eu quero até abrir um parêntese, porque algumas vezes as pessoas falam de obediência ao Estado, e quando elas, especialmente em épocas políticas, surgem isso, né? Eu acho que você já deve ter lidado com alguma situação assim, em que as pessoas dizem, não, mas eles são nossas autoridades, a gente tem que ser sujeito às nossas autoridades. A Bíblia não diz que nós não devemos fazer críticas positivas às autoridades. A Bíblia não diz que nós devemos nos sujeitar à autoridade quando ela é para o mal. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos dá um padrão de verdade, e esse padrão de verdade está acima
das autoridades. Quando a autoridade ela nivela não interferindo na escritura, nós nos sujeitamos e nos sacrificamos, por mais que seja pesado. Mas quando a autoridade ela passa das suas atribuições e ela interfere na escritura, nós compete obedecer a Deus do que aos homens. Foi isso que Pedro e João e os apóstolos fizeram quando eles foram lá impedidos de fazer uma coisa que Deus disse que era para fazer. Os apóstolos dizem claramente: importa obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que tenha consequências do Estado, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ao mesmo tempo, o papel do cristão diante do Estado não é só de fazer críticas construtivas, é de orar. E talvez aqui o problema seja os extremos: pessoas que só criticam e nunca oram, e pessoas que só falam de oração e acham que não tem que falar nada, acham que não tem que criticar nada. Então, muito cuidado com os extremos em relação a isso. O ponto é que muitas vezes o conceito do mundo vai divergir do conceito bíblico. Nós falamos na semana retrasada sobre o feminismo. O que é que o feminismo tem ensinado? O feminismo tem ensinado que a grande opressão das mulheres é o marido, os filhos e o trabalho de casa. E ela precisa se libertar disso. Inicialmente, você lembra que a busca das mulheres era por direitos, né? Direito ao voto, ser considerada uma pessoa digna. E isso é normal, a Bíblia fala disso muitas e muitas vezes. Mas com a ênfase nessas questões, foi mudando muito a coisa. A segunda onda do feminismo vai atribuir justamente isso, que a mulher precisa se libertar do marido. Então, a ideia da igualdade em todos os sentidos, inclusive nos papéis, inclusive na autoridade. E o que é que a gente vê hoje? O conceito de submissão da mulher e de liderança do marido diante de Deus é sabedoria ou loucura? Diante de Deus, o conceito de submissão e liderança, submissão feminina e liderança masculina, é sabedoria ou loucura? E no mundo? É loucura. A segunda onda do feminismo vai dizer também que a mulher, os filhos, oprime. Então, filhos tende a limitar, e tudo que é visto como limitação é visto como algo ruim. Então, essa carreira das mulheres de ter filho é algo opressor. E aí entra, inclusive, a filosofia do aborto, que a mulher não tem que se submeter a filhos, porque filhos muitas vezes são um peso, é um trabalho, é uma dificuldade. De onde é que vem a ideia, por exemplo, de ter muitos filhos é errado e é ruim? Por que a maioria, muitas vezes, das irmãs da igreja não querem ter muitos filhos? Vocês não sabem, mas vocês foram influenciadas pelo feminismo. De onde é que vem essa sabedoria? É de Deus ou do mundo? Essa loucura vem do mundo, que é considerada sabedoria. E que nós internalizamos tanto, né? Que às vezes a gente diz: não, mas eu não conseguiria ter 5 filhos, é terrível demais, o mundo é outro. Ora, o mundo é outro. Tu sabe o que é viver com a rama de fio no meio do deserto, no meio de uma terra estranha sendo cativo, no meio de um contexto de guerra? Aí a gente acredita nas mentiras do mundo. O feminismo vai dizer, por exemplo, que a tarefa de casa é escravizante, não tem futuro. Por quê? Porque a grande questão, né, e aqui seria outro tema para tratar, eu já estou um pouco fugindo, a introdução era para ser mais breve, mas note que aqui tem um bocado de coisa junto e que a gente precisa estudar. Olha, essas coisas estão tudo conectadas: socialismo, marxismo, gramscismo, feminismo, tudo isso está interligado. Tudo isso não são coisas fora, são coisas totalmente unidas. Então, por exemplo, essa briga, a luta de classes, você lembra de quê? Do marxismo, do socialismo. E tudo isso está ligado com o quê? Com o feminismo. Essas coisas têm conexão. O feminismo, por exemplo, para alguém que acha que é totalmente desconectado da ideologia de esquerda e do feminismo, o feminismo, por exemplo, vai dizer que a mulher tem que lutar para ser uma igual ao homem, porque há uma luta de classes. E então o que é que isso gera no lar? Uma queda de braço.
Quem é maior? Quem é maior? E aí a gente escuta que quem é maior tem a ver com o serviço que faz. Aí para a nossa sociedade hoje, inclusive para a igreja, o serviço de casa é considerado o quê? Nada. Inútil. E algumas mulheres internalizam tanto isso que dizem: eu não saio de casa, eu só fico aqui, é só cuidando de menino, é só fazendo isso. E acham que não tem valor porque estão fazendo aquilo ali. Mas o que a Bíblia diz sobre o chamado da mulher? Não é para ser esposa, quando ela é chamada para o casamento, não é para ser esposa e mãe? Não é isso? Ou não? É isso. Por que a gente considera isso negativo? Por que a gente considera isso insuficiente para o nosso chamado? Talvez seja porque tem alguém dizendo que esse chamado ele é muito insignificante. Mas pare e reflita: o que seria de um lar sem a presença de um pai, sem a presença de uma mãe? A Bíblia não apresenta a família como uma luta, marido contra mulher, quem ganha mais, quem ganha menos, quem faz mais, quem faz menos. Isso é coisa que tem sido nos colocado na mente. A Bíblia coloca os dois como parceiros. O homem é o líder para fazer o bem para a sua esposa, e a esposa é submissa ao seu marido para servir-lhe, para ajudar-lhe, para que toda a família caminhe o quê? Bem. E se a esposa não faz bem, quem é que é prejudicado? A família inteira. Se o marido não lidera bem, quem é que é prejudicado? A família inteira. Se os filhos não são criados sob disciplina, com cuidado e não obedecem, quem é que sofre? A família inteira. Então quem é que é importante? Qual é o papel que é importante? Todos. Mas olhe como a gente é influenciado. A ideia de que realização tem a ver com aquela função, né? E aí o problema, né, que a nossa sociedade coloca, que as mulheres só são realizadas quando alcançam aquilo ali, os homens só são realizados quando são daquele jeito. Então note como há essa luta de ideal de Deus, ideal do mundo, e que como muitas vezes nós somos influenciados. Então um dos desafios da Escritura é apresentar o ideal de Deus. Para quê? Para que a gente não se perda. Nós precisamos ter sim o conceito correto de família. Nós precisamos sim ter o conceito correto de educação de filhos, de marido, de esposa. Nós precisamos disso, porque é o ideal de Deus. E não é porque o mundo vive desmantelado que a gente vai tratar e vai viver a vida como desmantelados. Não. Nós precisamos, e aqui quando eu falo nós, eu estou falando da igreja, dos irmãos, não é do pastor. Porque o pastor não segura a corda não, irmãos, tem que ser a igreja, em todas as áreas. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa trabalhar essa ideia de que ela precisa constantemente viver ali, buscando o ideal de Deus, o ideal de esposo, o ideal de esposa, o ideal na criação de filhos, o ideal. E quem é que diz o que é o ideal? É Deus, não é o mundo. E algumas vezes nós vamos nos pegar a descobrir o que é o ideal no meio do caminho. Algumas vezes o irmão: pastor, se eu tivesse escutado essa mensagem quando meus filhos eram pequenos, como as coisas tinham sido diferentes. Foram pegos no meio do caminho, né? Só para você ter ideia e para lhe confortar que não é só você, isso é toda uma geração, e a gente tem que ter cuidado, inclusive, como é que a gente está educando os filhos. Porque, por exemplo, eu lembro que na minha juventude, olha que cedo, quando criança eu comecei a ir para a igreja, fui levado para a igreja, mas eu nasci num lar católicos nominais, né? Só confessam que são católicos, mas não vivem em prática o catolicismo. E eu lembro, por exemplo, de crescer num contexto em que eu, com 10, 12, 13 anos, mesmo indo para a igreja, o meu conceito de casamento era terrível. Eu olhava para a minha família, para os meus irmãos, para as pessoas que eu conhecia, e os comentários sobre casamento era algo
Terrível, né? As músicas, inclusive, insinuavam isso. E dava a ideia de que o bom era não casar. Então, durante muito tempo, eu tinha definido no meu coração que eu não iria casar tão cedo, que o casamento seria na ponta da lista. Quando não tivesse mais nada para fazer, quando eu já tivesse aproveitado bem a vida, aí o que é que eu ia fazer? Casar. Mas aí Deus vai trabalhando por meio da palavra, por meio do contexto com a igreja, que faz uma mudança tremenda, né? O conceito da comunidade, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí Deus mudou o conceito, né? Rapaz, Deus realmente deseja que a gente se case. Mas quando a gente vai aprender isso, a gente já vagueou muito. Por quê? Porque a gente não aprendeu em casa. A gente não aprendeu desde cedo. Aí outro conceito que eu fui pego no meio do caminho foi filhos. Namorando já com a Eliette, já noivo, acho que até já casado, eu acho, me lembro agora direito. Mas eu lembro que no início do nosso relacionamento, a combinação era ter um filho. Um filho, está ótimo. No máximo, 2, né? E agora eu lembrei, vai chegando, né? Eu vim mudar minha visão de filhos no seminário, tu acredita? Eu fui para o seminário com o entendimento que a gente teria um filho. Nós passamos 4, 5 anos para ter o primeiro filho, né? A gente fez os planos, os cálculos de ter o filho ali na saída do seminário, já na saída do seminário. E eu vim mudar, rapaz, eu me lembro como hoje, depois de assistir uma aula de família do pastor Márcio Bastos, eu chegar em casa e dizer, meu Deus, como meu coração é mundano, como a minha visão é errada sobre filhos, meu Deus, como eu sou egoísta. E é a verdade. Por que os casais não querem ter muitos filhos? Qual é a grande frase? Filho dá trabalho. O que isso significa? Eu quero viver uma vida tranquila. Eu não quero trabalho. Eu quero um trabalho fácil. E filho, concordemos, não é um trabalho fácil. E aí, perceba que a gente vai mudar as visões que a gente tem no meio do caminho. No meio do caminho, muitas vezes. Mas ainda há tempo. Em alguns casos ainda dá tempo, por exemplo, de criar os filhos mudando. Não é porque você está sujo de lama que você tem que se banhar na lama. Você está respingado de barro, de agora em diante se limpe e mude. Tente mudar a visão, tente mudar a concepção. Você já criou seus filhos já são criados, já são velhos, mas tente trabalhar na vida deles, eles vão ter filhos. Invista. Tenha uma conversa franca, fale, meu filho, eu aprendi uma coisa interessante. Trabalhe na vida dos outros, invista na vida de outro, para que outros não errem como você errou. Então nós precisamos disso, isso é importante, falar do ideal de Deus. Mas a grande verdade, irmãos, é que nós vivemos num mundo em que nem sempre o ideal de Deus, ele é real. Ou seja, nem sempre aquilo que Deus estabelece como padrão e ideal, ele é real. Há muitas situações e que nós vamos lidar muitas vezes no contexto das nossas famílias e muitas vezes no contexto da nossa igreja, que não refletem o ideal de família. Deixa eu dar alguns exemplos. Imagine, por exemplo, que chega na igreja uma senhora, mãe de 3 filhos, e ela teve problema no seu casamento, e ela teve que se separar, e ela se separou, e hoje ela cria os 3 filhos sozinha. Isso é o ideal de Deus? Não, mas é o real do mundo? É. E aí? O que dizer para uma senhora dessa, por exemplo, que tem 3 filhos e que tem que trabalhar, tem 3 filhos e tem que criar os filhos, e tem que colocar o pão muitas vezes na mesa, e tem que dar conta, e tem que ser marido e pai, marido, pai e mãe. O que dizer para uma situação dessa? Para uma pessoa dessa? O que dizer, por exemplo, para um jovem que chega, por exemplo, na igreja e se converte e tem atração, por exemplo, pelo sexo oposto? É um homem, é um jovem, é um menino, mas ele tem atração
pelo sexo oposto, ele tem desejos sexuais desvirtuados, ele foi abusado na infância, e aquilo ali marcou tanto a vida dele, que ele tem lutado, mas o coração dele é inclinado para isso. O que a gente diz num contexto desse? Como lidar, por exemplo, com o contexto de famílias, e agora com o Covid a gente tem visto pessoas lidarem com isso, e a gente pode lidar com isso. Por exemplo, contextos em que, por exemplo, o pai da família morre, o supridor morre, e é do contexto, por exemplo, da igreja, como a gente já viu. Por exemplo, a gente mandou uma oferta para a compra da casa da família do pastor Robério, né, lá de Petrolina. Estão voltando, graças a Deus conseguiram comprar a casa, mas o supridor foi embora, Deus levou, Deus chamou. É o ideal? É o ideal de família agora, sem o esposo, sem o marido, sem o pai? Não, mas é real? É. E aí? Situações e situações que nós lidamos constantemente, que não expressam o ideal de família, mas que são real no mundo. E aí, a grande pergunta é: tem graça de Deus para essas famílias? Tem direção de Deus, tem conforto de Deus para essas famílias? Ou elas estão fadadas a viverem no fracasso familiar? E aí? Tem? Então, a Bíblia fala que sim. Inclusive, a Bíblia fala de vários personagens que, infelizmente, quando o mundo entrou em pecado por causa de Adão e Eva, as famílias elas começam a se deteriorar. O pecado entra na família e causa dificuldade na família. Mas nós percebemos na Escritura situações que Deus concede graça para a família, que Deus concede graça, né? Que Deus acalenta o coração. E são várias situações. Na Bíblia a gente vê, por exemplo, situações de famílias incompletas, famílias que não podiam ter filhos e que a graça de Deus vai ser suficiente, a soberania, o conceito de Deus nesse contexto vai ser suficiente. Famílias que vivem fora dos moldes de ideal, mas ainda assim famílias que são cheias da graça de Deus. E eu queria falar sobre uma família que nós encontramos no Novo Testamento e que nós vamos tomar como base para destacar algumas coisas quando a gente fala de famílias, vamos chamar, incompletas, ou famílias que fogem do ideal, e demonstrar que mesmo famílias que fogem desse ideal, desse ideal confortável, né, que é a esposa, o esposo, a esposa e os filhos, mesmo quando foge desse ideal, ainda assim Deus tem graça para que essas famílias vivam bem, para a honra e glória dele. E é justamente a história da família lá do Novo Testamento, que não tinham marido, provavelmente nenhum deles se casaram, mas que viviam bem. Eram 3 irmãos. De quem é a família? Maria, José, Lázaro, José e Maria, né? Ou Maria, José e Lázaro. Então abra aí a sua Bíblia. Marta, né? Eu falei quem? Meu Jesus, tem misericórdia. Abra aí, irmãozinho. Eu já ia dizer, abra aí em Maria 10 e 39. Mas abra aí em Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10. Muito bem. Deixa a Bíblia aberta aí e deixa-me dizer uma coisa interessante. É interessante falar sobre essa família, porque a família de Lázaro, né, Marta e Maria, elas nos chamam muito a atenção, né? Essa foi uma família muito querida por Jesus.
Entretanto, lembre-se que essa família não é uma família que refletia o padrão daquele contexto, daquela época. Naquela época o padrão era o esposo, a esposa e os filhos. Esse é o contexto básico de família, certo? E era muito comum no contexto judaico esse padrão de família. Mas aqui na Escritura nós encontramos uma família um pouco diferente. Viviam na mesma casa, Lázaro, Marta e Maria. Esses irmãos, eles moravam na cidade de Betânia, você deve lembrar, era uma cidadezinha que sempre que Jesus Cristo passava por Jerusalém, ele ia até Betânia. Inclusive, se você ler a história da crucificação, você vai perceber que naquela última semana Jesus volta sempre de Jerusalém, pelo menos por 2 vezes, Jesus volta de Jerusalém e vai se hospedar onde? Lá em Betânia. Provavelmente, na casa dessa família, que se tornou uma família muito, muito íntima. A cidade de Betânia ficava bem próximo de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros do Monte das Oliveiras, então era uma cidade bem próxima. E essa família, simplesmente aparece no contexto da Escritura. Nós não sabemos por que Marta e Maria estão ali com seu irmão Lázaro. Não sabemos muito menos por que Lázaro está ali. Por que ele não casou? Ou casou e a esposa morreu? Não sabemos. Por que Marta e Maria estão ali? São irmãs que vivem ali juntas. Por quê? Nós não sabemos. Aqui a possibilidade de que elas se casaram, mas que o seu esposo faleceu e então elas foram morar juntas. A possibilidade, inclusive, de que elas nunca se casaram, nunca constituíram família. Da mesma forma, Lázaro. Bom, nós não sabemos. O que nós sabemos é que essa família vivia ali na cidade de Betânia. E embora não refletisse o ideal padronizado de Deus em relação à família, nós temos sim um contexto de uma família que vivia unidos e que vivem bem. Aqui note, versículo 38, e eu queria ler o texto e destacar para nós algumas verdades importantes que fazem a diferença numa família, seja ela no padrão ideal ou seja ela fora do padrão. Versículo 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nós temos uma coisa interessante, que esse lar, ele tem uma coisa que traz uma diferença, e isso é o que faz a diferença na família, seja ela uma família nos moldes ideais, seja ela nos moldes não normais. Aqui nós temos o relato, a história de que Jesus chega na cidade de Betânia, ele vai de povoado em povoado, e quando Jesus entra no povoado de Betânia, provavelmente ele está ali ensinando, e quando ele está ali ensinando, ele tem contato com essa mulher chamada Marta, e Marta convida para que ele se hospede na sua casa. Marta então se oferece para que Jesus fique, talvez pernoite, faça refeição ali na sua casa. E Jesus aceita o convite. Essa mulher convida Jesus para a sua casa, e o versículo 39 diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Aqui tem uma coisa importante que a gente vai aprender muito com a vida dessas 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. E a primeira delas, a primeira coisa que a gente aprende dessa família, é que o lar precisa ser um lugar em que as palavras de Jesus serão ouvidas. O que faz a diferença fundamental na vida de um lar
não é em si a formação plena, o conceito normal de família, mas é o ouvir e o obedecer às palavras do Senhor. E aqui nós temos um lar em que as palavras de Jesus, em que a palavra de Deus, ela é ouvida. Diz o texto aí que Maria se aquietou e sentou aos pés de Jesus a ouvir-lhes os ensinamentos. Aqui, irmãos, tem uma coisa importante que a gente precisa aprender sobre família, que é o fato que família precisa ser um lugar em que a palavra de Deus ela é ouvida. E um dos grandes problemas das famílias, na verdade, não é a falta em si de uma formação plena. Então deixe-me dizer o seguinte: uma família, por exemplo, como essa família de Lázaro aqui, em que não tem talvez um provedor, que essas irmãs não têm um esposo, elas vão ter maior dificuldade, enfrentarão uma luta maior em alguns aspectos, sim ou não? Sim, naquela época principalmente, elas enfrentarão lutas. Então é evidentemente que uma família em que o marido, por exemplo, é ausente, uma família então em que a esposa não é presente, não é uma mulher sábia, uma família em que filhos não são sujeitos, essas famílias vão ter dificuldade? Sim. Então não há como negar que quando quebra-se o padrão normal de família, há dificuldades, há lutas e há muitas perdas. Agora, outra verdade também é que mesmo em situações difíceis, a graça de Deus, mesmo em situações difíceis, Deus não nos abandona, Ele concede graça para a gente prosseguir. E essa graça para prosseguir é onde nós alocamos esse conceito da importância de ouvir a palavra de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Jesus vai firmar a nossa vida, independente da dificuldade que ela esteja. E aqui eu quero chamar já a sua mente para lembrar você que tempo depois, quando Lázaro morre, e Jesus vai chegar lá depois de 4 dias, e Jesus chega para aquelas irmãs, e chega para Marta, e chega para Maria, e ele diz: o seu irmão vai ressurgir. Ela está chorando, ela está amargurada, ela está sofrendo com a perda do seu irmão, talvez o único supridor da casa, talvez o mantenedor da casa. E Jesus diz para ela: teu irmão há de ressurgir. E o que é que Marta diz? Quais as 2 palavras que Marta diz? Eu sei. Ela sabia. Ela tinha verdades da palavra de Deus que estava lhe ajudando. Jesus nem chegou, mas ela sabia. O choro não era desespero. Ela tinha convicção, ela sabia que o irmão dela há de ressurgir. Mais ainda, ela sabia que ele ia ressurgir na ressurreição do último dia. Ela aprendeu. E note que não foi só Maria, foi Marta também que aprendeu. Ela aprendeu a ouvir as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus, elas fazem toda a diferença em um lar, seja ele nos padrões normais, seja ele quebrado. As palavras de Jesus fazem diferença. Agora, o grande problema de muitos lares é que a palavra de Jesus ela não é ouvida, ou às vezes ela é ouvida pouco, ou às vezes ela só é ouvida de escutar, mas ela não é obedecida. E quando isso ocorre, aí aquele lar que já está em dificuldade, entra ou permanece em mais dificuldades. Lembre do que Jesus diz, por exemplo, em Mateus, capítulo 7. Ele vai dizer: todo o que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou dizer a quem é comparado. Aí ele diz que aquele que escuta a palavra de Jesus e pratica, é comparado a um homem que foi edificar uma casa e edificou sobre a rocha, firme fundamento. E veio a chuva, e transbordou os rios, e sopraram os ventos, e bateram naquela casa para derrubar. Mas ela fez o que com a casa? Como foi que a casa ficou? O que aconteceu? Diz o texto que ela não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Independente de qual seja a casa, se for edificada sobre a rocha, as dificuldades vão bater, mas aquela vida vai permanecer firme. Qual é a rocha de Mateus 7? Não é Jesus, viu? É a palavra. Tem lá em Corinto, a rocha, a pedra é Jesus. Aqui em Mateus 7,
A rocha é a palavra. Lembra, Jesus terminou de falar o Sermão do Monte. Ele transmitiu ensinos, e aí ele está terminando dizendo: todo aquele que edifica a sua vida sobre a minha palavra vai ser como uma casa na rocha. Então a família, o que faz a grande diferença dela é a palavra de Deus. Então como é que a gente abençoa, como é que a gente instrui, o que é que uma família quebrada precisa? Da palavra de Deus, da graça de Deus. Tem graça para ela, tem bênção para ela, mas essas bênçãos, irmãos, elas são oriundas da palavra de Deus. É as palavras de Deus que fazem a diferença. O salmista vai dizer no Salmo 119, 11: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Qual o grande problema? O grande problema é que muitas vezes as famílias querem ter firmeza, querem ter alegria, a família quer alcançar o marido, quer alcançar a esposa, quer alcançar os filhos para o evangelho, mas aquela pessoa, como é que ela se porta? Ela ouve a palavra de Jesus? Ela se importa? Quando os filhos olham para aquela vida, vê alguém que ouve a palavra de Jesus, que considera importante. Quando o marido, quando a esposa olha para a sua vida, vê você uma pessoa que prioriza Deus e a palavra de Deus. É isso que vai fazer toda uma diferença na vida de uma família. As palavras de Jesus precisam nos causar interesse. A gente precisa priorizar isso. Elas devem ser ouvidas. Elas devem ser ouvidas na igreja, claro. Se eu amo a palavra de Jesus, eu vou ouvi-la em todo lugar. O púlpito sempre foi o centro da igreja, para demonstrar que ele é importante, ele é central na vida. E a gente não deve desprezar o ouvir a palavra de Deus na igreja, por meio do púlpito, mas também a palavra de Deus tem que ser ouvida em casa. Inclusive, Maria está ouvindo Jesus em casa, Marta está ouvindo Jesus aonde? Em casa. A casa tem que ser um lugar em que as palavras de Jesus elas são ouvidas. Não apenas isso, mas se você notar o versículo 38, diz que Marta chama Jesus, e aqui nós vamos olhar agora para Marta. Marta chama Jesus e Marta hospeda Jesus em sua casa. Marta tem o prazer, Marta tem o privilégio de servir Jesus. Ela chama Jesus para hospedar em sua casa. Agora para um instante e pense: essa família era rica? Você acha que essa família tinha posse sobrando? Você acha que essa família era daquelas famílias que tinha maior pompa na sociedade? Não. Era uma família simples, mas com um coração generoso para servir Jesus. Isso aqui é muito importante, porque às vezes, por exemplo, a gente acha que hospitalidade, receber alguém na sua casa, tem a ver com ter condições. Não vou receber aquele pastor, não vou receber aquele irmão, não vou receber aquela visita, porque minha casa é tão simples, e eu nem tenho tanta coisa para oferecer. E a gente liga a hospitalidade com condições financeiras, mas a hospitalidade, generosidade tem a ver com o coração. E Jesus foi recebido na casa daquelas mulheres, uma família incompleta, uma família despadronizada, mas cheia da graça de Deus, cheia de desejo de servir o Senhor. E esse aqui é o ponto. O que faz a diferença numa família é essa família ser um lugar em que Jesus é servido. Não apenas as palavras dele são ouvidas, mas Jesus é servido na casa. A família tem que ser um lugar em que Jesus é servido. Melhor coisa é dar do que receber. Jesus Cristo é Senhor. Como Senhor, ele deveria só receber, mas ele se fez o quê? Servo. Ele se tornou um servo. E muitas famílias perdem então esse privilégio de agirem como Marta e de servirem Jesus, servindo a outros. Aqui, irmãos, é importante dizer que nós precisamos servir. A família, por mais dificuldade que ela tenha, por mais problemas que ela encontre,
ela precisa servir. Ela precisa servir uns aos outros, ela precisa servir a comunidade, ela precisa ser, sim, uma bênção. Ela precisa servir. Aqui, eu quero destacar que algumas vezes a gente olha para o exemplo de Marta e a gente vê apenas como uma mulher muito preocupada, muito atarefada. Diz o versículo 40 que ela agitava-se de um lado para o outro, né? Então, querendo ou não, era uma mulher um pouco agitada. E a gente olha para a vida de Marta e a gente muitas vezes só vê pontos negativos na vida dela, não é verdade? Marta, inquieta, Marta, não sei o que lá, e a gente diz: eu não quero ser como Marta, eu quero ser como Maria. Só que note que a repreensão de Jesus, e de fato Jesus vai repreender Marta, mas a repreensão de Jesus sobre Marta não é porque ela está servindo, é porque ela não está ouvindo. Há tempo para todas as coisas. E no contexto ali da repreensão de Marta, ela é repreendida porque ela não para, ela não prioriza, ela não considera o valor que é ouvir as palavras de Jesus. Mas Jesus, de modo algum, não olha para Marta como alguém que está fazendo errado porque está servindo. E aqui duas coisas: Marta serve, e ela não está sendo repreendida por isso. Pelo contrário, Jesus fala da importância do serviço. Jesus fala que precisamos servir. Jesus vai criticar aquele fariseu Simão porque ele não recebe bem na sua casa, porque ele não tratou com cuidado. Essa mulher aqui não fez assim. Essa mulher aqui, apesar das suas poucas condições, ela convida Jesus para fazer parte do seu lar, para fazer parte da sua família. Então ela serve Jesus, ela ama Jesus. O próprio Senhor Jesus enfatizou sobre a importância de dar a vida, de servir, seguindo inclusive o exemplo dele. Jesus diz lá em João capítulo 12, que aquele que o servissem, o Pai o honraria. Ou seja, a vida de Marta, ela é um exemplo de serviço. E nos ensina inclusive que independente de como seja o nosso lar, seja ele nos padrões normais, seja ele fora dos padrões normais, que a gente considera e que a Bíblia fala, o lar precisa ser um lugar em que Jesus ele é servido, em que ele é amado, em que ele é buscado. A grande questão de Marta, como eu já mencionei, é porque ela não ouve, ela está focada no serviço, e Jesus não ama mais o serviço do que a dedicação e amor por ele. Ele quer devoção. E aqui note que Jesus critica ou repreende Marta por isso, porque ela não ouve, porque ela não está ouvindo a palavra de Deus. Mas a vida de Marta é sim um exemplo de serviço a Deus. Ela serve, a família é um lugar em que se serve ao Senhor e que a família e que o Senhor Jesus Cristo é servido. Aqui, note um ponto, que a família de Marta, ela teria talvez todos os motivos para se eximir dessa tarefa, dessa responsabilidade de receber Jesus em casa. E quando eu estou falando de receber Jesus em casa, você faça as contas. Ela convidou quem? Para ir pousar em sua casa e consequentemente fazer uma refeição. Ela convidou quem? Marta convidou quem, irmãos? Jesus. Mas lá na casa de Marta também tinha Maria e Lázaro. Lázaro não é mencionado na história, mas provavelmente ele estava lá. Ele é amigo de Jesus, se tornou amigo de Jesus. E nesse convite para Jesus, adivinha quem foi? Os 12. E talvez até mais algum. Então não brinque não, que era muita coisa. Era no mínimo uma refeição para 15 pessoas.
E o que é que Marta fez? Convidou mesmo assim. Agora note, convidar Jesus para o lar, servir Jesus, amar Jesus, ter a proximidade com Jesus, faz toda a diferença numa família. Nas horas boas, imaginem a cena, Jesus na casa de Marta, aquela mulher simples, na casa de Maria, Jesus na sala ali naquele lugar, e normalmente a casa só tinha 2 cômodos, imagina ali Jesus sentado, a casa cheia, não tinha nem cadeira, e Jesus está ali, o clima está uma bênção. Jesus torna o nosso lar, independente das dificuldades dele, uma bênção. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que quando os dias difíceis chegam, ter convidado Jesus para o lar faz toda a diferença. Quando Lázaro adoece, Marta e Maria mandam dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem o Senhor ama. De onde é que você tira essa ideia? De onde é que você conclui que Marta e Maria têm essa certeza que Jesus ama Lázaro? Você acha que foi só esse encontro que eles tiveram? Vocês acham que foi amor à primeira vista, um encontro, e aí Marta e Maria ficaram cientes? Provavelmente não. E aqui é onde entra, irmãos. Aquela casa, no momento da dificuldade, lembrou de Jesus, porque Jesus fazia parte dela. E Jesus vem depois de 4 dias e faz a diferença naquela casa, porque Jesus está ali. Mas ele não veio para ali na luta, ele já estava ali. Ele já era considerado ali. Aqui é importante a gente entender, porque Jesus vai fazer toda a diferença em um lar. Mas em que lar é que ele vai fazer a diferença? Ele vai fazer a diferença em um lar que escuta ele. E não é que vai escutar no dia difícil. Um lar que busca ele, mas não é que vai buscar no dia difícil. Vai buscar constantemente. Um lar que serve a ele. Mas não é que serve porque está precisando. Serve porque sempre serviu. E isso vai fazer a diferença em um lar. E é por isso que a gente encontra a família aqui de Marta, Maria e Lázaro. Uma família, digamos assim, quebrada, fora dos padrões. Mas você tem dúvida que essa família é uma família abençoada? Você tem dúvida de que essa família foi uma das famílias que mais tiveram o privilégio de viver uma vida intensa com Jesus? Você tem dúvida? E você não fica claro na Escritura que muitas famílias completas, mas eram quebradas, porque não tinha esse relacionamento com Jesus? Então o que é que faz a diferença na vida de uma família? De forma soberana, de forma plena, não é o marido, não é a esposa, não são os filhos, é Deus. É Deus. É Deus que faz a diferença. Então, seja a família completa nos moldes bíblicos, seja a família incompleta, Deus pode fazer a diferença. Deus pode trazer graça. Deus pode abençoar a família e tornar uma família, mesmo com dificuldades, limitações, mas ainda assim uma família firme. Evidentemente que vai ter dificuldade, muitas, mas a graça de Deus é possível, e a graça de Deus pode fortalecer toda a família, toda a graça para viver. Eu quero parar aqui e eu quero fazer algumas aplicações e abrir para alguma pergunta. Nós vamos continuar na próxima semana, já são 10h30 e eu não vou me alongar muito, mas eu quero parar aqui e fazer algumas considerações. A Bíblia diz que todo jovem tem que casar, que só é possível viver e glorificar a Deus se for casado. O que vocês acham? Tem algum texto que diz isso? Ou algum exemplo disso?
Ou será que todo jovem tem que de fato casar para glorificar Deus, para viver bem para a glória dele, tem que de fato casar? O que vocês acham? Em que sentido? É Paulo, né? É Paulo. Quem ia... Hã? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7. Primeiro Coríntios 7. Um dos desafios que nós temos como igreja é ter cuidado para a gente não deixar de reconhecer o padrão de Deus. A gente não pode deixar de reconhecer isso. Por que isso é importante? Porque nós encontramos hoje na sociedade a expressão a família de hoje. E a expressão a família de hoje, você sabe o que significa? Que são ensinados aos nossos filhos quando eles vão para a escola bem cedinho, você nem sabe, mas está ensinando para ele que a família de hoje é mamãe e papai. Mas a família de hoje também é mamãe e filhos, ou mamãe e mamãe, ou papai e papai. E você percebe que algumas questões dessas têm meias verdades, porque de fato algumas famílias hoje são compostas de mães que os maridos abandonaram e que estão criando os filhos. É uma família? Uma mãe com os filhos que o marido abandonou é uma família? Sim. É uma família que vive o ideal? Não, mas ainda assim é uma família? É. Tem graça de Deus para ela? Tem, como tinha na família de Marta, Maria e Lázaro. Mas perceba que no meio de verdades tem distorções. Uma mulher e outra mulher é uma família? É? Não, um homem e outro homem, jamais. O conceito de família é bem específico. É um homem e uma mulher. Isso é uma família. Certo? Isso é uma família. Deixe-me dizer para todos que os filhos, eles não são parte essencial da família. Deixa eu explicar. Os filhos não compõem o núcleo da família. Eles são postiços. Eles chegam e vão embora. E a família permanece. Quem é a família? É o marido e a mulher. Esse é o núcleo. E junto a isso está a formação de filhos. Mas os filhos não são parte essencial da família. O núcleo. Não estou dizendo que você não tem que ter filho. Aí é outra história. O ponto é, Deus não deu os filhos para ficar grudado com o marido e a mulher para sempre. A questão é, forma-se, eles chegam e partem. Agora o marido chega e fica, e a mulher chega e fica. E quem é que vai? Os filhos. Né? A gente, como pai, precisa abrir a cabeça para isso. O ponto é, existe esse ideal de Deus, conceito de família, mas você tem essas questões que fogem do ideal, e você tem no conceito de mundo, já conceitos de família de hoje, que é totalmente contrários às Escrituras, e a gente tem que saber, entender o que é o ideal de Deus, a gente tem que saber o que são famílias quebradas, e que tem graça de Deus para elas, e que se tem graça de Deus, deve ter a nossa graça, deve ter a nossa misericórdia, e entender o que não é família, e deixar claro o que não é família. E uma das coisas que nos ajuda é compreender o que Deus diz sobre cada coisa. Por exemplo, existe uma pressão muito grande sobre jovens. Para quê? Para que eles se casem.
Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 7, nós temos Paulo falando sobre várias coisas, tirando dúvidas à igreja de Corinto sobre casamento, e ele vai dizer no versículo 7 o seguinte: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Como é que Paulo era? Ninguém sabe se ele era solteiro ou divorciado, ou viúvo, certo? Solteiro ou viúvo, um dos dois, provavelmente. O contexto é de casamento, então quando ele diz eu quero que vocês sejam como eu sou, então ele não era casado, não estava casado. Eu quero que vocês sejam como eu sou, no entanto, aí olha o que ele diz, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, note que, embora o padrão de Deus, o padrão, quando eu falo para o padrão, eu falo de quê? Eu falo no contexto mais amplo. No contexto mais amplo de Deus, a família é a base, marido, esposa, e Deus chama pessoas para o casamento, a mulher para o casamento. O que Paulo está dizendo aqui é que cada um tem um chamado de Deus. Um é chamado para o casamento, e o outro não é chamado para um casamento. E não deve haver, Paulo aqui dá uma opinião, no caso da opinião é o quê? Para mim, se eu pudesse, nenhum de vocês casaria. Ele vai dizer inclusive lá na frente, que quem é casado, cuide das questões, tem um foco, família. E quem é solteiro tem uma liberdade maior para se dedicar às questões do Senhor. Talvez esse seja inclusive o foco de Paulo, tratar das coisas referentes ao Senhor, encorajar pessoas a se dedicarem amplamente ao reino do Senhor. Ele vai dizer no versículo 8: e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. No caso, porém, de não se dominarem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. A ideia é, mas se vocês tiverem o desejo de casar, e quiser esse desejo, então é melhor que você se case, porque é melhor se casar do que viver satisfazendo seus desejos sexuais de maneira indevida. Então que vocês se casem. Mas se eu pudesse, eu encorajaria vocês a se dedicarem plenamente ao Senhor. Aqui Paulo está dando uma ordem? Paulo está dando uma ordem? Não, ele não está dando uma ordem. Ele está dizendo que se ele pudesse recomendar, ele gostaria que ninguém se casasse, que todos ali se abstivessem e fossem solteiros. Entenda que Paulo está dando um conselho especialmente para a questão de jovens e viúvos. É um conselho que pode ser dado. Alguém pode chegar e dizer: olha, irmãos, viver a vida de solteiro é muito boa, vocês deveriam dedicar a sua vida a Jesus. E de fato tem privilégio a vida de solteiro? Tem. E tem limitações? Tem. E a vida de casado tem privilégios que a de solteiro não tem? Tem. E tem limitações? Tem. E Paulo está dizendo aqui a sua opinião. Então algum irmão pode dizer: rapaz, por mim, se eu fosse você, eu ficava solteiro. E outro pode dizer: não, rapaz, se eu fosse você, eu casava. Casamento é muito bom. O ponto é que Paulo entende, embora ele dá o conselho dele, mas o ponto é que Paulo entende que cada um tem um chamado de Deus. Interessante que você vai perceber que quando ele escreve para o pastor Timóteo, quando ele fala dos pastores, ele vai falar de um contexto de quê? De solteiros? Não, ele vai falar que cada presbítero tem a sua esposa. Uma esposa, inclusive. Então ele vai falar do quê? Do casamento. Então note que Paulo não é contra o casamento. Paulo entende que há chamado para isso. Isso aqui eu estou dizendo por quê? Porque ele vai depois dizer aqui em Corinto também que uns se fazem eunucos, outros se tornam, outros são feitos. O ponto, eu não vou entrar nessa questão, mas o ponto é, cada um tem um chamado de Deus. Não deve haver uma pressão, mas infelizmente há, para que jovens se namorem e casem. Hoje em dia, quando um jovem tem 13, 14 anos e não namorou ainda, não gostou de ninguém ainda, os pais às vezes já começam a pressionar: bora. A igreja muitas vezes faz essa pressão sobre jovens para que namorem e casem. O mundo já faz isso, e agora muitas vezes a igreja faz também. Isso é errado. Isso é errado.
né? O Antigo Testamento vai ter um texto que vai falar Salomão dizendo: ó filho de Jerusalém, não desperte o amor até que este o queira. Ou seja, dê tempo ao tempo, não pressione, não force. Nós vemos na nossa sociedade um problema grande. Por quê? Porque na época bíblica as mulheres e os homens se casavam cedo, na maioria das vezes se casavam muito cedo e formavam famílias. Hoje o jovem, ele não quer casar cedo. Por quê? Porque o conceito de mundo diz que casamento é algo terrível. Quando um jovem de 13, de 20 anos, de 23 anos vai se casar, diz: rapaz, você já vai se casar tão jovem, como se o casamento fosse desgraçar a vida, né? Mas na época bíblica não tinha isso. O casamento era visto como algo natural, que quando a pessoa queria, ela iria entrar no casamento. Hoje, no nosso contexto, nós vemos um dilema. Por quê? Porque as pessoas não querem casamento cedo, elas querem casamento tarde, normalmente depois da faculdade, não é assim? E aí posterga o casamento para depois da faculdade, mas hoje em dia os namoros ocorrem quando? Mais cedo. E olhe que no geral, no conceito de mundo, não é um namoro, é contato físico, mesmo que não chegue ao ato sexual em si, mas tem muito contato físico. Olha o dilema. Você adia o casamento, mas você adianta os contatos físicos. Você não tem ainda, mas você já está tirando uma casquinha. Isso é pecado. Esse tipo de namoro, ele é pecado. Para mim, tem ficado nos estudos da Bíblia que eu tenho feito. Antes eu até pregava um pouquinho mais acanhado, mas agora para mim tem ficado cada vez mais claro que a gente foi enganado nisso também. Eu fui enganado nisso. E agora eu estou dizendo a clara e bom som: namoro com contato físico é pecado. A gente pecou, eu pequei. E eu estou falando de contato físico, beijo na boca. É pecado. É pecado. E quem está aqui, e eu já namorei, sei. E quem está aqui, que já namorou ou namora, diga se quando você beija na boca você não se excita sexualmente. Ora, claro que sim. Claro que sim. E isso desperta os desejos, isso é defraudar. É despertar desejos que não são lícitos. Agora, entenda que eu pequei nisso e eu não tive esse ensino, não. Eu não sei como eu reagiria. Eu espero em Deus que eu fosse obediente à palavra de Deus. Mas a gente foi enganado. E a gente sempre chega atrasado no lugar, né? A igreja sempre chega atrasada nas falas. E eu lembro que quando eu comecei a estudar o assunto, eu tinha medo de falar sobre isso, que o que é que o povo vai pensar. E muitas vezes eu falei e fui criticado por muitos. Porque a gente está tão comendo essas ideias, ideologia do mundo, que a gente tem medo de falar o que a Bíblia diz, que não existe contato físico fora do casamento. Então não deve haver, voltando para o nosso assunto não é namoro, mas não deve haver na vida da igreja, especialmente nas famílias da igreja, essa pressão para que os filhos casem. Na verdade, se alguém chega para o seu filhinho pequenininho e diz: já está gostando de fulana, né? Corte, diga aí, não brinca assim não, não desperte meu filho não, ele é criança ainda. Corte, porque é comum, né? Essa brincadeira de namoro nas crianças, fazendo o quê? Despertando as crianças, e que não deveria ser. Então deixa as crianças seguir o ordem normal, eles vão ver o padrão, e se Deus chama eles para um casamento, instrua-os, e eles vão seguir para o casamento. Se não, tem graça de Deus para alguém viver solteiro e ser fiel a Deus. O problema é que a gente acha, e me corrija se eu estiver errado, parece que muitas pessoas acham que se alguém não se casar, ela vai viver pecando. Está entendendo o que eu estou querendo dizer com pecando? Ela vai viver se satisfazendo sexualmente de maneiras indevidas. Mas é isso que Paulo diz aqui no texto? Não, que é possível que alguém se contenha, que busque Deus e viva sem o casamento e glorifique a Deus. Não é isso? Se Deus chamar essa pessoa para isso, é possível? É. Mas o problema é que tem uma pressão muito grande. E sabe o que é que muitas vezes essa pressão muito grande faz? Que pessoas sejam precipitadas e se casem por pressão. Sabe o que é que isso vai dar? Num casamento cheio de problema, e que muitas vezes termina em divórcio. Então muito cuidado com as pressões.
Nós, pais, temos que tirar esses fardos que a nossa sociedade já coloca no nosso filho. A nossa sociedade vai pressionar para que eles beijem, para que eles tenham contato, para que eles namorem. Nós temos que tirar isso deles. Deixar eles claros, entendidos, tranquilizados em relação a isso. E que se Deus chamar eles para o casamento, instruir eles. Instruí-los em como viver isso, em como guiar isso. Outro problema é que a nossa sociedade hoje quer algumas coisas e não tem um compromisso para isso. Pais, por exemplo, têm que lidar hoje com jovens que quer namorar, quer assumir uma responsabilidade, quer. Tem dinheiro para pagar o sorvete? Eu não, papai, o senhor vai ter que me dar. Está aí, meu filho, o dinheiro do sorvete. Isso é ensino? Você está preparando seu filho para assumir um casamento, porque namoro é para casamento. Dando dinheiro para ele para o sorvete. Não, meu filho, você quer namorar? Está pronto mesmo, quer casar mesmo, está se preparando, quer. Pois bora cuidar da vida aqui. Bora. Vamos ganhar o dinheiro do sorvete. Mas não é isso que a nossa sociedade enfrenta, né? Fala, né? E é por isso, talvez, que a gente tem tantos jovens e adolescentes dispersos no mundo. Porque é uma sociedade que ganha fácil, não tem responsabilidade nenhuma, e quando chega num lar, entra sem responsabilidade. Então, muito cuidado com o peso que tem para que determinadas pessoas jovens se casem. Deus tem chamados específicos. E se Ele não quiser que a pessoa não case, e a pessoa vive bem, entende bem isso, amém. E a gente não tem que pressionar. Eu tenho visto algumas vezes casamentos precipitados por causa dessa pressão. E olhe, o problema é grande. Então, cuidado com a visão bíblica, cuidado com a visão distorcida da Bíblia. A Bíblia diz que Deus chama alguns para casamento, mas Deus chama outros para não se casarem. Uma viúva, um viúvo, Deus pode permitir que eles se casem novamente? Sim. Sim. E Deus pode fazer com que eles vivam viúvos para sempre, até o final das suas vidas? Pode ser uma questão do coração deles? Sim. E eles podem servir a Deus assim? Sim. Sim. Agora deixa eu tratar de outra coisa aqui. E já vou abrir para pergunta se alguém tiver. Inclusive, se alguém tiver pergunta ali no Zoom, pode escrever aí a pergunta. Não vai dar para falar, mas pode escrever se quiser. Pense em famílias com dificuldade em relação a estarem completas. Pense, por exemplo, um jovem que não tem um referencial de pai em casa e está na igreja. Pense, por exemplo, uma jovem que não tem um referencial de mãe em casa e que chega na igreja. Pense, por exemplo, uma mãe que o esposo é desvirtuado, problemático, essa mãe tem filhos, esses filhos e essa mãe estão na igreja e vive essa situação. Quem Deus coloca para abençoar essas vidas? A igreja. Então note aqui, e para mim esse é um aspecto que o diabo tem conseguido tirar de nós. Quando ele nos afasta como comunidade, ele enfraquece nossa vida, ele enfraquece nossa família, ele enfraquece a igreja. Lembre-se, irmãos, era isso que acontecia inclusive na perspectiva da Bíblia. Timóteo não tinha um pai crente. Quem foi o pai dele? Paulo. Paulo foi o pai dele na fé. Talvez alguns dos que estão aqui tiveram pais ou mães na fé. O que isso demonstra? A importância da igreja se ver como uma comunidade que precisa viver vida na vida, ao ponto de que tem um jovem, e esse jovem não tem uma família firme. Eu vou me aproximar como homem desse jovem, eu vou me aproximar como mulher dessa jovem aqui para investir na vida dela. É investir na vida e suprir a falta desse pai espiritual que essa pessoa não tem, dessa mãe espiritual que essa pessoa não tem. Essa irmã aqui cria os filhos sozinha, eu vou me aproximar dela para ajudá-la, para servi-la, para abençoar a vida dela. Isso é necessário, é a vida em comunidade. Aqui a gente encontra uma família. Esses filhos que não têm um referencial de pai e que a mãe traz aqui para a igreja precisam de pais espirituais. Quem serão esses pais espirituais? Tem que ser os irmãos da igreja. Tem que ser os irmãos da igreja. Então note que a Bíblia fala de cuidar das viúvas. Então, por exemplo, tem alguém aqui
na sua comunidade, na comunidade da igreja, que o marido não é mais presente e ela precisa de sustento. Quem é que vai suprir esse sustento? É a igreja. Pastor, diáconos e a comunidade como um todo tem que estar sensível a essas questões. Quem são as pessoas na igreja que não tem uma família firme e que precisa desse cuidado físico? Que precisa de um cuidado físico, eu estou falando de dinheiro mesmo, de sustento, de feira. A igreja tem que estar sensível a isso. Por quê? Porque a igreja vai chegar junto nessas famílias fora dos padrões, mas que precisam da graça de Deus, e que a graça de Deus vai ser inclusive a igreja. É preciso estar sensível a isso. Mas note que não é apenas ajudar os órfãos, as viúvas dessa maneira, eu tenho falado inclusive para a igreja aqui grandemente, a importância da gente ser mais sensível com as senhoras da nossa igreja. Impressionante isso, como isso tem sido passado desapercebido algumas vezes. Alguns irmãos têm se atentado para isso, mas muitas vezes a gente vê uma irmã que vem daqui, por exemplo, de longe, e não tem carona. Não espere ela pedir carona, diga: irmã, eu vou levar a irmã. Seja uma bênção nessa família. Não precisa pedir, isso não é necessário. Seja bênção, entenda que aqui nós somos uma família e a gente supre as carências da família que a gente tem. Por exemplo, eu não tive uma referência de pai e mãe espiritual em casa, mas eu tive aonde? Eu tive na igreja. Irmãos que me pastorearam. Seja essa pessoa. E é por isso que eu tenho batido nessa tecla que não pode ser só o pastor, porque é limitadíssimo, não vai fazer efeito nenhum. A gente precisa sim de uma comunidade próxima, de uma comunidade que se importa na vida uns dos outros. Eu tenho falado e desafiado a igreja do problema disso. Antigamente os irmãos tinham um problema, eles pediam oração. Antigamente os irmãos tinham uma dor de cabeça, eles pediam oração. Arrancou uma unha, irmão, arranquei uma unha, ore pela minha unha. Ganhei um picolé, irmãos, graças a Deus, ó a bênção. Hoje em dia as famílias vivem trancadas dentro de si, não se pede oração, ninguém sabe da vida, não sabe de nada, ninguém se relaciona com ninguém, não faz pedido de oração, não fala das dificuldades da vida. Não é possível viver como igreja assim. As famílias como um todo perdem isso. Então nós precisamos ser sensíveis para ajudar famílias. Lembre-se, não é só a sua família que passa por dificuldade. A família que está do seu lado também tem suas lutas. E a perspectiva da igreja é um ajudando o outro. Então note bem que a graça de Deus para famílias quebradas. E eu vou além. Nós vamos lidar com muitas delas. E se a gente não for cheio da graça de Deus, a gente não vai conseguir ajudar. Então, para a gente ajudar, a gente precisa entender isso, que no mundo real, nem sempre ocorre o ideal. Algumas vezes, a família vai ser quebrada, vai ter dificuldade, vai passar por problemas, mas a graça de Deus para elas. E a graça de Deus para elas é a mesma das outras. Então, lembrar que não há desculpas. A família de Marta, Maria e Lázaro poderia dar várias desculpas, elas não deram. Elas focaram na graça, ouvir Jesus, servir Jesus. E isso fez toda a diferença na vida deles, tanto na época boa, como na época ruim. Amém? Alguma pergunta? Ali não tem nenhuma. Senão nós vamos orar e pedir que Deus abençoe nossa família e nossa igreja. Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus Santo, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor é bondoso, a tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor tem concedido graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoa famílias, estejam elas nas condições que estiverem. Deus bendito, nós pedimos que o Senhor nos use como igreja para abençoar a nossa comunidade, famílias,
cuidando, Senhor, e abençoando uns aos outros. Senhor, livra-nos desse afastamento que nós temos no mundo, desse afastamento da igreja, desse afastamento da comunidade. Senhor, nos dá ajuda a criar meios para que nesse tempo de pandemia nós não sejamos afastados, mas pela Tua graça nós possamos investir na vida uns dos outros, sendo de fato uma família para a glória do Senhor. Deus, que o Senhor conforte cada coração e os ajude a entender que a graça do Senhor, ela é suficientemente poderosa para nos ajudar a viver em toda e qualquer circunstância para a glória do Senhor. Nós pedimos isso agradecidos no nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos.